Superando o trauma das más notícias. Se tem uma coisa que nós não gostamos, é de receber uma má notícia. Uma má notícia tem o poder de tirar a nossa paz. Uma má notícia tem o poder de colocar a gente para baixo. Uma má notícia tem o poder de colocar alguém numa depressão. Uma má notícia tem o poder de trazer medo. E é sobre isso que eu quero falar através do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos superar o trauma das más notícias. E eu quero convidar você está aí com a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo número 5, eu quero ler o versículo de número 35, você que está em casa, digita o texto aí para a gente, Marcos 5, versículo de número 35, você pode ler também projetado em nosso telão, diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, me usa, pois eu preciso do Senhor, totalmente dependente nesse momento, Pai. Tenha misericórdia da minha vida e misericórdia da vida das pessoas que precisam receber essa palavra. Usa a minha vida, é o que eu peço para todos sempre. Amém. Sua filha já morreu, para que incomodar o mestre? Dia 1º de maio, 1994, o Brasil recebe a notícia da morte do maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, Ayrton Senna. Eu me lembro porque eu já era cristão nesse tempo e era um pouquinho mais jovem. E eu frequentava uma igreja e a maioria das corridas naquele tempo de Fórmula 1, elas aconteciam na parte da manhã, era domingo de manhã. Então a gente matava a escola bíblica dominical. Não somente eu, mas vários meninos da minha idade. Até que as meninas não ligavam tanto, mas menino era apaixonado por Fórmula 1. Quem gostava de Fórmula 1? Aqui. E a gente deixava de ir na escola bíblica dominical para ficar em casa assistindo a corrida, por causa do Ayrton Senna. Era maravilhoso ver aquela narração, quando ele vencia as corridas, era a volta final. E ali o locutor dizia: lá vem Ayrton Senna, ele virou a primeira curva, virou a segunda, ergue a mão Ayrton Senna, a bandeira já está preparada, e vem para mais uma vitória, é o tricampeonato, lá vem Ayrton Senna do Brasil. E aí tocava aquela música, tan, 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 e aquilo emocionava a gente, e a gente pulava, e ele pegava a bandeira do Brasil e tremulava aquela bandeira. Gente, como isso era emocionante para o nosso país. Só que depois dava uma dor na consciência, porque a gente havia matado o culto. E aí a gente chegava tarde no culto, já no finalzinho da escola bíblica dominical, e o pastor perguntava: onde vocês estavam? Ah, pastor, a gente estava vendo a corrida. E o pastor perguntava: e o Ayrton Senna ganhou? Ganhou, pastor. Ah, então tá bom, vocês estão perdoados hoje. Mas um belo dia, 1º de maio de 94, a gente recebe a notícia que esse homem íntegro, honesto, campeão, havia morrido. Dia 25 de junho de 2009, o mundo recebe a notícia bombástica da morte de um dos maiores cantores pop, de um dos maiores dançarinos da história, Michael Jackson. Ele morreu porque ele não conseguia dormir, então ele tomava uma dose de um remédio na veia, e ele tomou essa dose em excesso e ele morre. E essa notícia abala muito
abala o mundo. No ano de 2010, a apresentadora de TV, Hebe Camargo, ela recebe a notícia que ela estava com câncer no peritônio. Passou por um longo período de tratamento. Quando chega em 2012, ela morre. Assim como ela, nós perdemos um outro apresentador, o Gugu Liberato. No dia 7 de abril de 2011, 11 famílias recebem a notícia de que os seus filhos foram vítimas de um atirador em uma escola em Realengo, Rio de Janeiro, e nenhum filho sobreviveu. 11 famílias recebendo a morte que seus filhos haviam sido assassinados. 29 de novembro de 2016, um time sensação no Brasil, um time de futebol, Chapecoense, eles vão, parece que jogar na Colômbia, e eles entram em um avião e eles sofrem um terrível acidente aéreo. Ao todo, 71 pessoas morreram dentro daquele avião. Houveram poucos sobreviventes. Foi uma comoção internacional. Era a Copa Sul-Americana. Você imagina 71 famílias recebendo a notícia: a pessoa que você ama acabou de morrer num acidente aéreo. Não tem nem como despedir, não teve como dar tchau. A única notícia que se sabe e que se tem é o piloto dizendo Jesus, e pronto, bate ali naquela serra. 19 de março de 2021, ano passado, esse ano, nós recebemos a notícia da morte de um dos maiores cantores da música gospel do nosso país, o irmão Lázaro. Quem conheceu? A sua voz linda e forte. Foi infectado por um vírus. Todos os dias, milhares e milhares de pessoas no mundo todo, elas são surpreendidas por más notícias. São notícias de morte de pessoas queridas, notícias de enfermidades incuráveis, notícias de que seus filhos, eles entraram para as drogas, notícias de que casamentos se desfizeram, notícias de desemprego, notícias de violência, notícias de infecções, notícias de morte por causa desse vírus. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias de más notícias, porque nós vivemos num mundo que, de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, esse mundo ele jaz, esse mundo ele descansa no maligno. Brancos ou negros, pessoas boas ou pessoas más, ricos ou pobres, qualquer momento uma má notícia vai bater na sua porta. Talvez você tenha entrado por essa porta aqui ou ligado esse aparelho nessa noite debaixo de uma má notícia. Uma notícia que abalou a estrutura da sua vida. Uma notícia que trouxe amargura e trouxe tristeza para o seu coração. Talvez a sua má notícia pode ser uma demissão, pode ser uma separação. Talvez a sua má notícia pode ser uma humilhação sofrida. A sua má notícia pode ser uma doença incurável. Quem sabe a sua má notícia é a perda de um ente querido. Ou você acabou de ficar sabendo que alguém que você gosta muito está entubado. A sua má notícia pode ser um filho mergulhado nas drogas. A sua má notícia pode ser um abuso sofrido. A sua má notícia pode ser um roubo, um assalto, uma violência.
Porém, eu quero dizer a você que nessa noite, ela foi separada única e exclusivamente para trazer a você boas notícias. Nessa noite você está aqui para ouvir notícias de paz, de esperança. Hoje você vai exercitar uma fé para superar a sua expectativa diante de tantas más notícias que você está recebendo na sua vida. Hoje você veio aqui para virar esse jogo. Hoje você veio aqui para receber o que há de melhor em Deus. Hoje você ligou aí esse aparelho para entender que Deus quer mudar essa má notícia. Eu quero dizer a você que essa noite foi separada para a ressignificação, para a transformação daquilo que está mal, para fazer com que aquilo fique bem, seja transformado, revigorado. Jesus, no episódio que nós lemos, ele encontra-se com um homem que se chamava Jairo. E ele deixa bem claro, através dessa história, o exemplo de como nós devemos superar o gigante da má notícia, que é o tema da mensagem dessa noite. Quem que era Jairo? Olha aí para a sua Bíblia. Ele era um dos chefes da sinagoga. E ele tinha uma filha que estava muito enferma, prestes a morrer. Logo que viu Jesus, ele se prostra aos seus pés e ele roga a Jesus que curasse a sua filha. E aí Jesus, ele começa a sua caminhada com Jairo. Porém, a multidão que seguia Jesus também o comprimia. Era muita gente ao entorno, ao redor de Jesus. Todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo precisando de Jesus. E aí, ele começa a ser apertado. E no meio dessa caminhada, Jesus, ele identifica alguém que o havia tocado. Jesus, ele para a caminhada, ele estava indo para a casa de Jairo, mas naquela movimentação de pessoas, alguém toca em Jesus. Eu queria chamar a sua atenção para algo que eu nunca havia pensado. Jairo com pressa de que Jesus chegasse na casa dele, mas Jesus para. Ele para dar atenção a uma mulher que o havia tocado. E ele sentiu virtude naquela mulher. Era uma mulher que tinha um corrimento sanguíneo. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos, todos os dias da sua vida. Uma mulher que já estava desesperançada. Uma mulher que não acreditava em mais nada. Ela consegue furar o bloqueio e toca em Jesus. E quando ela toca, Jesus para. Eu fico imaginando Jairo. Ai meu Deus, Jesus parou com aquela mulher. A minha filha está doente, ela está prestes a morrer. Eu fico imaginando o coração de Jairo. Vamos Jesus, rápido, né? Não para aí não. E Jesus lá dizendo, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? E os discípulos começaram, mas quem que tocou o Senhor? Tem muita gente. Não, alguém me tocou. E quem me tocou foi alguém que vai ser curado e vai ser salvo agora. E Jairo, eu fico imaginando, vamos Jesus, a minha filha. Vamos Jesus, vamos Jesus. Jesus, ele declara salvação para aquela mulher com fluxo de sangue. Ele despede aquela mulher com a sua paz. E ele cura aquela mulher daquele mal. Só que enquanto ele estava despedindo aquela mulher, os empregados da casa de Jairo chegaram com a má notícia. Eles chegaram com uma notícia terrível. Eles chegaram dando uma notícia, apontando a mão e dizendo, olha Jairo, não adianta mais, não tem mais tempo. A sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas talvez Jairo tivesse pensado, tá vendo? Se não tivesse demorado com a mulher, se não tivesse gastado tempo com aquela mulher, mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Mas talvez isso passou no coração dele. O que fazer diante
de uma notícia, gente, tão trágica. Se fosse com você que está em casa, você precisando de uma cura. Nós estamos vivendo isso nesses dias, precisando de um cilindro de oxigênio. E você querendo pressa e de repente o cilindro não chega e a pessoa que você ama morre. Aí depois vem o cilindro. Ou quem sabe você nessa crise toda perdeu algumas coisas, perdeu o emprego, perdeu pessoas que amava, e aí você agora lamenta: nossa, eu perdi, e agora? No caso de Jairo, o que nós devemos fazer diante de uma notícia tão trágica? Você está aqui nessa noite, você está assistindo, porque Jesus, ele vai revelar o segredo para você, amém? Diante das más notícias, saiba que, primeira coisa, Jesus, ele se importa com o seu sofrimento. Nós temos a mania de achar que nós somos as piores pessoas, que tudo de ruim acontece com a gente, que o dia mal aconteceu só comigo, e nós nos esquecemos que tem pessoas em situações piores. Mas Jesus, ele tem o poder de se importar com o seu sofrimento. Quem pode dar um glória a Deus aí? Jesus, ele se importa com o seu sofrimento. O capítulo 5 de Marcos, o versículo 36 diz, presta atenção: Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. É isso mesmo que você leu. Jesus, ele não se importou com a notícia, ele se importou com Jairo. Jesus não se importa com as suas tragédias, ele se importa com você. O negócio de Jesus não é o teu sofrimento, é como você está lidando com ele. Quem entendeu isso? Jesus não estava preocupado com as circunstâncias, ele estava preocupado com o sofrimento de Jairo. O coração de Jesus, ele estava movido de íntima compaixão pela dor daquele homem. Esta é a primeira lição que eu aprendo. Quando as más notícias chegam, eu posso ter a certeza de que Jesus está comigo. Ele se importa com o meu sofrimento. Ele não se importa com a minha crise. Ele se importa comigo. Aleluia. A mesma palavra liberada a Jairo também é liberado a todos que recebem más notícias. E qual foi a palavra que Jesus liberou? Ele não liberou para notícia, ele falou para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Qual é a notícia que nós estamos recebendo aí, hoje em dia? Vem a terceira onda, vem a quarta onda, vem a quinta, vai morrer todo mundo, vai morrer isso, vai acontecer isso, vai quebrar e vai virar. Jesus, ele não está preocupado com as circunstâncias. Jesus não está preocupado com as notícias que virão. Ele está preocupado como você vai reagir às notícias. Ele está preocupado como você vai se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus. Jesus está preocupado qual vai ser o teu fim nessa história. Quem é você nessa história, nessa tragédia? Você é aquele que vai se entregar ou vai continuar a caminhada com Jesus? Jesus, ele falou: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Vamos continuar a caminhada. Ao receber más notícias, é bem provável que algumas pessoas não se importem com seu sofrimento. Pode ser que sua família, pode ser que um amigo, pode ser que um parente, pode ser que a sua igreja, pode ser que seu pastor não se importe com a sua dor. Mas a gente se importa, tá, gente? Mas pode ser que algum dia não se importem, mas Jesus está ao seu lado, se importando com a sua dor e liberando uma palavra de encorajamento para você seguir adiante. E a palavra nessa noite é: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Enquanto você não usar a sua fé
para superar as más notícias e acreditar que Jesus pode e que Ele se importa com o seu sofrimento, nada mudará em sua vida. A fé é um passo que só você pode dar. Existem coisas que eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim, e Deus não pode fazer por você. Só você pode fazer. A sua parte é crer. A sua parte é exercitar a sua fé. Enquanto você não usar a sua fé para superar as más notícias e acreditar que Jesus se preocupa com o seu sofrimento, nada vai mudar a sua vida. Gente, a fé para mudar diante das más notícias me ensina que Jesus se importa com cada detalhe do meu sofrimento. Jesus não se importa com a circunstância, Ele se importa comigo. Diante das más notícias, saiba que, segunda coisa, dias melhores virão. E nós precisamos acreditar nisso. Nós somos os profetas desse tempo. Nós temos que profetizar. Está em nossas mãos a palavra da verdade. Não está na mão de governo nenhum. Não está na mão da saúde. Não está na mão da economia. Está na mão do povo de Deus. A palavra profética está na sua boca. É você quem determina que dias melhores virão. Então comece a profetizar agora com a tua boca. Tem voz aí. Começa a virar para quem está do seu lado e fala: dias melhores virão. Você que está em casa, grita na sua casa: dias melhores virão nessa casa. Começa a liberar uma palavra profética para essa cidade. Dias melhores virão para essa cidade. Dias melhores virão para esse país. Querido, receba agora o Espírito Santo e profetize: dias melhores virão no meu casamento, na minha casa, nos meus sonhos. Dias melhores virão. Aplauda o Senhor. Aleluia. Jesus, Ele renova a esperança de dias melhores. Marcos capítulo 5, versículo 38 e 39 narra que quando Jesus ele entra na casa de Jairo, Jesus encontra ali uma confusão. Algumas traduções vai estar escrito um alvoroço, todo mundo chorando, gente gritando. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão gritando? A menina não morreu, ela está dormindo. Parece ser uma notícia absurda da parte de Jesus, mas não era. Jesus ele estava liberando uma palavra de esperança para o coração daquelas pessoas que estavam sofrendo. O texto mostra que quando Jesus ele proferiu essas palavras, as pessoas que estavam naquela casa começaram a rir dele. Os próprios discípulos começaram a rir dele. Será que o chefe não sabe que a menina morreu? Ai, avisa ele lá, vocês três que são mais chegados dele aí. Começaram a zombar daquilo que Jesus estava falando, daquilo que Jesus estava declarando. Querido, querida, tem muita gente rindo e brincando com as palavras de esperança que Jesus tem liberado ao seu povo nesses últimos dias. A realidade daquele tempo era de luto, mas não existe nenhuma realidade que subsista às palavras de esperança daquele que tem todo o poder sobre o céu e a terra, daquele que pode mandar o vento se calar, daquele que pode trazer um morto à vida, daquele que pode andar sobre as águas. Nada nem ninguém nunca conseguiu parar Jesus, nada pode contra ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Eu tenho notícia para te dar, e Ele está aqui nessa noite através do Teu Santo Espírito. Ele está entrando agora nessa transmissão aí na sua casa. É bem possível que Jesus, Ele já tenha liberado uma palavra de esperança para você que nos assiste.
diante de tantas más notícias que você recebeu. Porém, a sua reação é como a reação daquelas pessoas que estavam na casa de Jairo. Reação de dúvida, reação de riso, reação de desconfiança. Tanta coisa que já prometeram e ainda não aconteceu. Tanta coisa que você buscou, mas ainda não se concretizou. Hoje Jesus está liberando uma palavra de esperança para o seu coração machucado, para o seu coração ferido, quebrado por causa das más notícias que você recebeu. O Senhor manda te dizer: nada está morto, apenas dorme. Nada morreu ainda na sua vida, apenas está dormindo. E nessa noite Ele vai trazer à vida aquilo que está morrendo em seu coração. Só que não morreu, apenas dorme. Se prepare, pois o milagre vai acontecer hoje na tua casa. Aleluia! Para cada má notícia, Jesus tem uma palavra de esperança. Jesus, ele viu um paralítico num tanque de Betesda. Aquele homem, ele sofria há 38 anos. Você tem noção do que alguém está há 38 anos sofrendo num tanque, sem poder andar, se movimentar, mas Jesus enxergou o sofrimento dele. Jesus, ele andava por aqueles lugares e ele via pessoas que não podiam enxergar. E ele se encontrava com essas pessoas, ele olhava nos olhos delas e ele curava. Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe o que você está passando agora em casa, você que me assiste. Eu quero te dizer, para cada má notícia, Jesus tem uma palavra de esperança para você. Jesus, ele não suportou ver tanto sofrimento naquele homem no tanque de Betesda. Está lá escrito, João capítulo 5, versículo 8. Jesus disse àquele homem: levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. E a mesma palavra que ele deu lá, ele dá aqui hoje. Começou o tempo de você se levantar, pegar a tua maca e começar a andar. Chega de ficar parado, porque eu tenho história contigo, eu tenho pressa contigo. Essa é a palavra que ele traz para vocês aqui nessa noite, através do Espírito Santo. Levante, pega a tua maca e começa a andar. Ou seja, querido, chegou o tempo de produzir milagres. Chegou o tempo de profetizar esperança. E essa profecia, ela está sendo dada, não é para o povo do governo, não é através da política, é através do povo de Deus, é através da dança, é através do instrumento, é através do louvor, é através da recepção, é através da pregação, é através da tua boca, da tua palavra, é através da tua rede social. Coloca ela em ordem, porque o profeta aqui é você. Levante-se, ande. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você não usar a sua fé para superar as más notícias e acreditar que Jesus libera uma palavra de esperança, esperança de um novo tempo, de um novo relacionamento, de um novo casamento, de um novo tempo agora. Aquele tempo ruim já passou, eis que surgiu uma coisa nova. Enquanto você não crer nisso, nada vai mudar na sua vida. A fé para mudar diante das más notícias me ensina que Jesus renova a esperança de dias melhores. E eu gostaria muito que você profetizasse dias melhores. Eu gostaria que você liberasse, sabe, mais uma vez, uma palavra profética para quem está em casa, uma palavra profética para quem está aqui, uma palavra profética para casamentos, relacionamentos. Começa a liberar essa palavra aqui agora. Dias melhores virão. Começa a apontar o dedo e dizer: dias melhores virão. Para o outro lado, dias melhores virão. Vira para quem está atrás de você: dias melhores virão. Para quem está em casa nos assistindo, ei, o Senhor manda te dizer: dias melhores virão. Começa a digitar isso aí, profetize agora nessa rede: dias melhores virão. Aleluia.
Diante das más notícias, saiba que, terceira coisa, Jesus ele faz o melhor para você. Repita comigo: Jesus faz o melhor para mim e para você. Que é isso, pastor Maico? Dá uma olhadinha lá, Marcos capítulo 5, versículo 40 e 42. Dá uma lida aí enquanto eu tomo uma água rápido aqui. Marcos 5, versículos 40 e 42. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos, os pais da menina. E aí entraram no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu te digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. E eu queria trazer para você uma pérola escondida aqui nesse texto. O plano de Jairo era a cura da enfermidade da sua filha. O que Jairo queria era a cura da enfermidade da sua filha. Jesus demorou, a filha morreu. Porém, o plano de Jesus não era a cura da enfermidade, mas a ressurreição da filha de Jairo. Quem entendeu isso aqui? O que o Senhor quer com você nessa noite não é curar a tua enfermidade, é ressuscitar a tua vida para um novo tempo, uma nova história. Meu Deus, isso é forte demais. O que Jesus quer não é sarar o seu machucadinho, é restaurar a tua vida. Antigamente a gente, quando brincava de bola, caía, machucava, a gente ia, passava lá um mertiolate, um mercúrio, colocava o band-aid. Isso era para curar aquele machucadinho. O que Jesus quer não é curar os machucadinhos. O que Jesus quer é restaurar a nossa vida inteira. É todo o teu corpo, é toda a tua história, é toda a tua vida, é todo o teu casamento, é tudo de ruim. Você precisa ressignificar, e Jesus está aqui nessa noite para fazer isso, em nome do teu Filho amado e poderoso. Nome de Jesus, Ele quer realizar algo na tua vida, e esse algo é a ressurreição. Não é curar um machucadinho, não é mexer numa área. Ele quer te refazer por inteiro. Para você que está em casa, há quanto tempo o teu coração não queima? Jesus não quer acender um foguinho através de uma música. Ele quer te queimar por inteiro. O plano de Jesus, inicial para Marta e Maria, Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, elas queriam que Jesus curasse a enfermidade de Lázaro. Jesus também demora. E o que acontece? Lázaro morre. Só que Jesus tinha um plano diferente, um plano muito melhor. Jesus não queria curar a enfermidade dos irmãos de Marta e Maria. Jesus queria era ressuscitar o irmão de Marta e Maria. Entenda, o plano de Jesus é muito maior e melhor que o seu. Enquanto você está aí pedindo por coisas pequenas, o Senhor tem algo grande, tem algo maior, tem um voo maior para você, porque você é especial, você é tremendo, você é a menina dos olhos de Deus. Cura é transformar uma pessoa doente em uma pessoa sadia. Porém, ressurreição é transformar um morto em uma pessoa com vida. Pegue isso aí. Eu vou repetir. Cura é transformar uma pessoa doente numa pessoa sadia. Porém, ressurreição é transformar um morto em uma pessoa com vida. Não importa quão doloroso esteja sendo o seu momento, por causa das más notícias, Jesus tem um plano que é muito maior, um plano que é muito melhor para a sua vida.
Querido, querida, Jesus nunca nos pede que façamos algo que Ele mesmo não tenha sido capaz de fazer primeiro. O que o Senhor deseja nessa noite é que você tenha fé e não tenha medo. Se prepare, se prepare. Jesus não quer apenas curar algo em você, Ele quer ressuscitar você para algo grande que Ele irá fazer nesse tempo. O profeta não sou eu. O profeta não é somente eu ou quem prega aqui. O profeta é você. No seu trabalho, na sua casa, na sua rede social. Nós somos a cura desse tempo. Nós somos a esperança de Deus para mudar vidas nesse tempo. O governo pode ser entregue em nossas mãos. Nós podemos governar. Nós podemos mudar situações. Nós podemos mudar a política desse país. Nós podemos mudar famílias desse país. Nós somos a igreja do Senhor. O poder está com a igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja tem poder para cuidar, para amar, para mudar. Por isso nós cantamos que a igreja vem. Nada pode parar o poder da igreja, mas para isso você precisa se encher. Você precisa se encher. Deixa eu contar o final da história para você. Diante das más notícias, Jesus ele declara que você pode ter fé e esperança. Mas como você pode ter fé e esperança se você está vazio? Se as más notícias estão esvaziando você, estão desanimando e parando você, você precisa se encher nessa noite. Se encher do Espírito Santo, beber mais do Espírito Santo. Sabe qual é o final da história? O final da história é Jesus saindo daquele quarto, Jairo com a sua filha, a sua mãe e os 3 discípulos. E eles saem, desculpa a redundância, a figura de linguagem, ele sai para fora. Não tem como sair para dentro, mas ele sai ali fora. E as pessoas começam a olhar. Aquelas pessoas que estavam rindo, elas começam a olhar. Mas como? Da mesma forma que as pessoas um dia olharam para você e riram de você, da mesma forma que alguém um dia olhou para você e não acreditou em você, achou que você não ia dar em nada, achou que você era mais um, achou que você era apenas mais um Zé, achou que você era apenas mais uma pessoa. Se alguém algum dia olhou para você e olhou os seus erros e falou que não tem mais jeito, Jesus ele olha, ele te restaura, ele te ressuscita e ele traz você para fora e apresenta você para todos aqueles que não acreditavam em você. E essa é a obra que Ele quer fazer com você. Você que está em casa, Ele quer trazer você e apresentar você. Você é o maior milagre de Deus. Tem jeito para você, a cura para você. O que Jesus deseja é mostrar a tua mudança, é mostrar a obra dele totalmente cheia, refeita, ressuscitada. Por isso você precisa se encher do Espírito Santo nessa noite. E eu quero convidar você para se colocar em pé e se encher do Espírito Santo. Receba. Sabe o que Jesus fez com aquela menina? Ele soprou sobre ela o milagre. Ele declarou sobre ela: morte vai embora, menina se levante. E a menina se levantou. Será agora declarado sobre a sua vida: te encha do Espírito Santo. E você vai sair daqui cheio. Até você em casa vai receber esse enchimento. Se encha do Espírito Santo até transbordar, até transbordar. Se encha desse Espírito Santo. Aleluia.